Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro de texto do U100, um curso em milagres. E dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar hoje a seção 5, a ilusão do ego-corpo, do capítulo 4, as ilusões do ego. E neste vídeo nós vamos fazer uma síntese desta sessão. Conforme nossa proposta, nós lemos e fazemos alguns comentários. Vamos à leitura. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele, estando preocupado principalmente com a sua preservação diante da ameaça. O ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Vamos fazer alguns comentários sobre este parágrafo 2. O ego, ele não aceita os pensamentos de Deus, ou seja, os pensamentos reais. Por que ele não aceita esses pensamentos? Porque eles vêm a indicar a sua irrealidade, a sua não existência. Por isso que é dito que nós temos medo de Deus, ou que Deus seja inconscientemente nosso inimigo. Nós sempre gostamos de dar esse exemplo. Quando a luz está presente, não existem sombras. Quando há a presença de Deus, o ego não existe. E é disso que ele se defende, para justificar a sua própria existência. O ego tanto não aceita os pensamentos de Deus, como também não aceita os impulsos do corpo, confundindo os dois como o mesmo. Então, essa questão do ego não aceitar os impulsos do corpo, nós podemos traduzi-la em
que o ego determina, estabelece essa não aceitação como que se fosse algo pecaminoso, esses impulsos corporais. Então vamos ao parágrafo 3. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é, pelo menos, lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, como foi dito por nós, que o ego teme Deus, pois, na realidade, existe somente Deus e não o ego. E se nós eliminamos a projeção da mente no ego, aonde está também a existência deste mundo. Que é percebido pela seletividade dos pensamentos no ego, pois quando ele deixa de acreditar naquilo que é projetado pela mente, o ego começa a ser dissolvido na realidade de Deus, como também esse mundo começa a deixar de ter real valor para aquele que está envolto com os pensamentos de Deus. Ele deixou de temer a Deus para amá-lo. E aqui também começa a ser dissolvida a noção da separação, que nós sempre comentamos. Eu aqui, Deus lá, pois ele é uma ameaça para todos nós que nos identificamos com a individualidade no ego. E aqui, no parágrafo 4, ele ainda confirma: o corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego
ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. Então, isso daqui é a contradição da própria mente no ego. Ela coloca o corpo como se fosse aonde você pudesse encontrar segurança. Como encontrar segurança naquilo que é vulnerável, naquilo que está sujeito ao desaparecimento, que está sujeito à doença, ao envelhecimento. Então, ao mesmo tempo que atrás disso, ocultamente, o ego quer dizer que você não é de Deus, porque ele confirma a separação, mas ao mesmo tempo ele se sente totalmente vulnerável. Então, assim, isso é a contradição que nós vivemos de acreditar naquilo que vai desaparecer e procurar ter segurança naquilo que não pode te dar segurança. E mais para frente, ele diz aqui: o ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterno, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. Então, ele não pode acreditar na eternidade, pois ele está no tempo. Ele é mutável. E por sua própria natureza, o que ele sabe da eternidade? Nada. E além disso, a rejeita. Então, o ego é simplesmente uma ilusão que nós estamos nela concentrados e rejeitando os pensamentos de Deus. O ego é aquela parte da mente que se julgou separada e criou toda essa confusão que nós vivemos. Aqui em nosso estudo, ajudado pela leitura desses textos, nós estamos dissolvendo essa ilusão daquilo que pensamos que somos. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. E mais uma vez, pedimos que compartilhem os nossos vídeos para que mais pessoas possam estar participando desses estudos. Comente, agregue seu valor a esses estudos através de questionamentos ou através de algum entendimento que você possa ter. Dê seu like,
e inscreva no canal para que mais pessoas possam estar recebendo o conteúdo destes vídeos. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 6 do mesmo capítulo, as recompensas de Deus. Até lá!